Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Patrimônio pode ser definido como lugares de memória, que carregam valor identitário para sua comunidade. Em Passo Fundo, cidade localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul, existem espaços muito significativos, que devem ser reconhecidos pelo valor histórico que carregam. Esses espaços representam a transformação da cidade, o desenvolvimento econômico, representam as mudanças técnicas e tecnológicas das atividades industriais. No projeto Sobre Nossos Olhos, Patrimônio Industrial de Passo Fundo, vamos falar um pouco sobre esses locais, a antiga estação ferroviária, os moinhos e a antiga cervejaria Brahma. O projeto é realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc número 14.017/20, promovido pela Fundação Marco Polo. A ideia de patrimônio, em sua origem e ainda hoje, se refere aos bens familiares, ao conjunto de pertences de uma família. Com o passar do tempo, esse termo foi reformulado, ganhando novos significados e especificações, mas sem nunca perder a sua ideia original de pertença. Dentro disso, o patrimônio histórico ou patrimônio cultural, em uma definição mais ampla, se referem ao conjunto de bens que pertencem a uma sociedade e que representam parte da sua cultura ou história, de modo a desempenhar um papel de preservação da memória. Entre os séculos 17 e 20, ocorreu uma expansão tipológica e novos espaços passaram a ser considerados como patrimônio, para além dos espaços já consagrados, como edifícios clássicos, obras de arte, monumentos, entre outros. É dentro da expansão, da ideia e da temporalidade do patrimônio histórico que surgiu o conceito de patrimônio industrial, inicialmente na Inglaterra na década de 1950. Como sabemos, a Inglaterra esteve no centro da Revolução Industrial no século XVIII. Foi nesse país que, até 1850, a Europa assistiu ao abandono progressivo da manufatura e o massivo surgimento das estruturas de sociabilidades que iriam caracterizar todo o continente nos próximos séculos, na forma de grandes fábricas, evoluções tecnológicas e na constituição de uma nova classe social. E para entendermos o surgimento de um patrimônio industrial na Inglaterra, é necessário refletirmos sobre o importante papel desempenhado por essa nação no contexto da Revolução, mas também nos atentarmos para os acontecimentos de meados do século XX. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, inicia-se a Terceira Revolução Industrial e com ela um processo de desindustrialização. Essa desindustrialização, aliada à imensa destruição provocada pela guerra, fez com que diferentes setores da sociedade mudassem a forma com que olhavam para os vestígios da era industrial, os percebendo agora enquanto importantes documentos que continham um valor social, e como testemunhos não só de uma parte da história nacional, mas também de práticas e vivências cotidianas. Essa mudança de olhar sobre os espaços industriais começou a se constituir como conceito e prática de preservação a partir das discussões sobre a arqueologia industrial na década de 1950. A arqueologia industrial é uma metodologia que congrega em si diferentes campos do conhecimento, buscando entender um amplo conjunto de aspectos das edificações industriais, como sua história, os diferentes meios de inserção no meio social e urbano, técnicas de construção e recepção, entre outros. Inicialmente restrita ao meio acadêmico, a preocupação com o patrimônio industrial se estende ao grande público, em um momento em que ocorrem manifestações pela preservação de importantes memoriais do período industrial. A definição mais atual sobre o que é patrimônio industrial foi publicada em 2003 pela Comissão Internacional para a Preservação do Patrimônio Industrial. Segundo a publicação, o patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Esses vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entre postos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia,
meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. Como podemos perceber, o patrimônio industrial não pode ser limitado apenas às construções, aos espaços ou aos maquinários onde se realizava efetivamente a atividade industrial. Esses elementos somam seus bairros operários, aos espaços de educação e sociabilização, e aos meios de transporte e energia, e aos demais espaços que orbitavam as estruturas industriais em que havia movimentação humana. Dentro dessa dimensão do patrimônio industrial, ainda podemos acrescentar um elemento subjetivo, as memórias daqueles que por estes espaços constituíram sua existência, vendendo sua força de trabalho. Pensarmos o patrimônio industrial para além das suas dimensões materiais e técnicas pode ampliar os nossos conhecimentos sobre o passado e também abrir janelas para sua inserção no presente. O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam maquinaria, oficinas, fábricas, minas, edifícios, armazéns, centro de produções, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as infraestruturas e locais onde se desenvolvem atividades sociais relacionadas com a indústria, tanto habitacional quanto de culto ou educativas. O patrimônio industrial representa, portanto, o testemunho de atividades que tiveram e que ainda têm relevância histórica. A conservação do patrimônio industrial depende da preservação de sua integridade funcional e as intervenções realizadas num sítio industrial, tanto quanto possível visar a manutenção dessa integridade. A invenção das máquinas a vapor e o surgimento da ferrovia foram uma das descobertas mais importantes da era industrial, já que o trem firmou-se como meio de transporte principal para transportar mercadorias por longas distâncias. No Brasil, as operações da primeira linha ferroviária, conhecida como Estrada de Ferro Mauá, foram iniciadas em 1854. Segundo o historiador Adelar Heinzfeld, o Rio Grande do Sul entrou na era ferroviária 20 anos depois, em 1874. A via férrea só chegaria a Passo Fundo em 1898, quando o eixo de importância da estrada de ferro do estado desloca-se para Santa Maria, considerado um ponto estratégico para a defesa do Rio Grande do Sul. O desejo de ligar o norte ao restante do estado pela viação férrea era latente. Para o historiador João Carlos Tedesco, esse projeto permitiria ligar 3 centros expoentes políticos e econômicos: Santa Maria, Cruz Alta e Passo Fundo, e com isso resolver o grave problema dos transportes de produtos em mercados consumidores expoentes, fato esse que representava uma grande dificuldade no crescimento econômico nas regiões mais distantes dos centros maiores. A construção da ferrovia enfrentou diversos problemas para chegar até Passo Fundo, tendo suas obras interrompidas inclusive pela Revolução Federalista, que aconteceu entre 1893 e 1895. O trecho de Santa Maria até Cruz Alta, que compreendia uma extensão de 160 km, foi inaugurado em 1894.
Até chegar a Passo Fundo, a construção da ferrovia passou pela mão de diversas empresas. O trecho do percurso até Carazinho foi inaugurado em 1897 e no ano seguinte foi inaugurada a estação de Passo Fundo. No mesmo ano, foram suspensos por tempo indeterminado os trabalhos da construção do trecho de Passo Fundo até Marcelino Ramos. A extensão da linha até Marcelino Ramos seria de extrema importância para ligar o estado ao centro do país, conectando o Rio Grande do Sul a São Paulo por via férrea. A importância da região norte para o restante do estado se consolidou com a construção, que também ajudou a promover a colonização de diversas partes do território. Porém, o restante do trajeto só foi inaugurado em 25 de outubro de 1910, com o primeiro trem chegando na estação de Marcelino Ramos. O quadro de estagnação que prevaleceu em Passo Fundo até o final do século XIX foi alterado apenas com a implementação da ferrovia e com o estabelecimento de imigrantes na região. Segundo Diego Ferreto, a ferrovia viabilizou a articulação econômica de Passo Fundo ao estado e ao centro do país. E a colonização europeia promoveu a disseminação de práticas agrícolas e também a exploração de florestas nativas, que se firmaria como a principal atividade econômica do município nas primeiras décadas do século XX. Com a chegada da ferrovia a Passo Fundo, a locomotiva do progresso, a cidade começa um processo de modernização do seu espaço urbano. O espaço, que hoje compreende o centro da cidade, começa a se formar no entorno da estação férrea, consolidando-se com a melhoria das vias públicas, a construção de hotéis, comércio, bancos, bem como o desenvolvimento da saúde e educação por conta do aumento da população. Nas próximas décadas, a cidade passa a se expandir principalmente ao longo da linha férrea e ao leste, seguindo a Avenida Brasil em direção à ponte sobre o rio Passo Fundo. Pelo trem, além de mercadorias, passam a ir e vir pessoas e ideias. Pode-se dizer também que é nessa época que Passo Fundo começa a entrar na sua era industrial, e o trem e a ferrovia vão ter um papel fundamental nesse contexto. Segundo o Tedesco, nos primeiros anos de funcionamento da ferrovia, havia apenas um trem que chegava a Passo Fundo, com apenas 1 ou 2 vagões para carga e passageiros. Uma vez por semana, o trem saía da cidade às 7 horas e 30 minutos, chegando em Cruz Alta apenas às 16h40. Em 1909, o trem já saía diariamente. Inicialmente, sua parada era feita em frente ao Hotel Internacional. Por muitos anos, a ferrovia foi o principal meio de transporte em Passo Fundo. A estação da Gare foi desativada em 1978, no mesmo ano em que a Ferrovia do Trigo foi inaugurada, com sua estação localizada na periferia da cidade. Um dos motivos para a retirada dos trilhos da Gare foi o grande perigo que oferecia a passagem do trem pelo centro da cidade. Os espaços que compunham o complexo ferroviário passaram então a ser reutilizados e ressignificados pela população. Considerando que a ferrovia em Passo Fundo contribuiu para o estabelecimento de diversas indústrias na região, podemos considerá-la também como parte integrante do patrimônio industrial. Além disso, o entorno da estação e do complexo ferroviário atraíram o estabelecimento de diversas indústrias, além de outros serviços, pela facilidade de acesso ao principal meio de transportes do início do século XX. Ainda hoje, temos exemplares de indústrias no entorno da Gare, como é o caso do Moinho São Luís e Sul Rio Grandense, que ajudam a contextualizar esse complexo industrial. O prédio da estação foi tombado definitivamente em 1991, pelo Decreto-Lei nº 2671. Mas além do prédio da estação, o complexo ferroviário contava também com oficinas de trem, pavilhões, os trilhos, além das moradias dos trabalhadores da ferrovia. Após o encerramento das atividades da linha férrea, foi inaugurado no local o Parque da Gare, em 1980. Ainda nessa década, começou a ocorrer no local a tradicional Feira do Produtor de Passo Fundo, que permaneceu na sede da estação até 2016, quando ganhou um novo espaço após a revitalização.
Dos remanescentes do antigo complexo ferroviário, foram tombados definitivamente pelo decreto número 2021 de 2012 a caixa d'água e a ruína, que fazia parte de um dos depósitos do complexo. A preservação desses dois exemplares é importante para mostrar que a ferrovia não se resumia apenas ao prédio da estação. Mesmo não sendo tombado, também foi mantido o muro da aviação. Apesar de constituírem elementos de grande importância histórica para o contexto da aviação férrea, muitas casas e moradias dos ferroviários que trabalhavam aqui não foram preservados. E o que resta, como a casa do engenheiro-chefe da estação, não foi tombada pelo poder público municipal. O Parque da Gare, revitalizado em 2016, faz parte do cotidiano dos passofundenses, sendo ponto de encontro e referência. Apesar de preservar poucos remanescentes históricos, ainda assim é um bom exemplo de como um espaço pode ser ressignificado sem perder a sua essência histórica. O principal exemplo dessa reutilização é o que aconteceu com a sede da antiga estação ferroviária, que por meio de um processo licitatório iniciado em 2017, foi transformada em um espaço gastronômico e cultural, com a Gare Estação Gastronômica e a Galeria Estação de Arte. A chegada do trem em Passo Fundo representava o crescimento econômico e ocupação territorial da região norte do estado. Tal feito resultou no deslocamento do eixo comercial da cidade e sua consolidação, ressignificando o conceito de centralidade e interesses a partir da nova infraestrutura. A região em que foi construída a estação ferroviária da cidade passou a ser alvo de especulação, atraindo indústrias, comerciantes e novos moradores, já que a proximidade aos trilhos facilitava o acesso ao serviço. Em 1898, Passo Fundo recebeu os trilhos, que conectavam a região central de Passo Fundo e buscava alcançar sua fronteira ao norte. As madeireiras representavam grande parte da produção da cidade para exportação, seguidas de erva mate, pecuária, produção agrícola. A instalação de moinhos, demanda de madeira e indústrias atraiu comerciantes e o setor hoteleiro, estabelecendo ligação direta com a ferrovia em constante processo de desenvolvimento. O impulso gerado do crescimento econômico fez de Passo Fundo um polo regional e aumentou expressivamente seu número de estabelecimentos comerciais e industriais. A estação foi desativada em 1978. Posteriormente, os trens passaram a transportar somente cargas. A rede foi privatizada em 1997 e assumida pela América Latina Logística. Economicamente, após passar no século XIX e início do século XX por um ciclo da pecuária extrativista, a região passa a investir no cultivo do trigo, incentivada pelas políticas públicas nacionais. A produção de trigo em Passo Fundo teve grande destaque econômico entre os anos de 1930 a 1970. Nas primeiras décadas do século XX, começaram a se instalar os moinhos na região. O estabelecimento de moinhos em Passo Fundo aumentou conforme o incentivo à cultura crescia. Segundo João Carlos Tedesco, a partir de 1950, instalam-se ou modernizam-se os grandes moinhos,
Surgem as cooperativas, intensificam-se as estações experimentais de pesquisa, o comércio se intensifica e imprime novas rotas comerciais. Nestes anos de ouro do cultivo do trigo, ocorreu em 1957 as comemorações do primeiro centenário da cidade, em conjunto com as realizações da 7ª Festa Nacional do Trigo. Na década de 60, começou a ocorrer alguns problemas pelo excesso de incentivo a uma só cultura. Ocorreu uma crise na produção de trigo, culminando o avanço da cultura do soja a partir de 1970. Segundo Tedesco, a indústria moageira no município esteve desde o seu princípio associada ao trem e ao transporte ferroviário, já que dependia desse meio para transportar o trigo e a farinha produzida pelos moinhos. A facilidade de acesso fez com que alguns moinhos se estabelecessem em torno da viação férrea, como é o caso do Moinho Rio-Grandense e do Moinho São Luís. Esses exemplares, ainda preservados, formam um antigo complexo industrial, juntamente com o remanescente da estação férrea. O Moinho São Luís foi inaugurado em 1927. Ele fazia parte de um grande complexo comercial construído pela família Busato. Em junho de 1929, aparece um anúncio da empresa no Jornal Nacional que, depois de um ano de trabalho, o moinho havia beneficiado cerca de 2.500.000 quilos de trigo e mais de 40.000 sacos de farinha. O Moinho São Luís produzia farinha de trigo de diversas marcas e contava com depósitos permanentes em diversas cidades. Contava com casas e agentes compradores nos principais centros de produção do estado. O moinho era, na época, o único do estado instalado com máquinas do sistema Simon, as mais aperfeiçoadas que existiam no ramo. A empresa foi um dos maiores complexos comerciais da época, mas acabou falindo na década de 1950. O prédio do Moinho São Luís ainda está preservado, porém descaracterizado, sem nunca ter sido tombado pelo poder público municipal. A unidade SA Moinhos Rio-Grandense, ligada ao grupo Bung e Borne, foi instalada em junho de 1932. Segundo edição do Jornal Nacional, de 15 de maio de 1930, o moinho seria construído em terrenos da firma de Albino Cunha e Companhia, na Avenida Progresso, atual Avenida Presidente Vargas, onde já se encontrava o armazém da firma, que era a principal acionista da SA Moinhos Rio-Grandense. Inicialmente, suas atividades ocorreram em 3 chalés na Avenida Presidente Vargas. O moinho produzia farinha de trigo Primor, tornando-se um dos maiores moinhos do estado. Exportava não apenas farinha e trigo, mas também soja, rações e farelo para diversos países. Por estar localizado próximo à linha férrea, contava com o desvio da ferrovia para carga e descarga em seu pátio. Após encerrar as suas atividades, o prédio do moinho passou a servir a Cooperativa Tritícola de Passo Fundo Limitada. Segundo Tedesco, a Coopasso foi criada em 1955 e já tinha sua sede administrativa próxima a Gare, tendo também ramais ferroviários em seus silos e moinhos que interligavam-se com a linha ferroviária central. Depois de deixarem de exercer as suas funções originais, o prédio do silo e dos moinhos ficaram por um tempo sem uso, até que em 2008 passaram a abrigar as casas noturnas. O processo de tombamento iniciou ainda em 2006, quando ocorreu o tombamento provisório. Mas as edificações tornaram-se definitivamente parte do patrimônio histórico-cultural de Passo Fundo, com os decretos número 23 e 24 de 2011. Pensando no cenário urbano ao longo do século XX de Passo Fundo, os moinhos não podiam ficar de fora, pois sempre marcaram presença por conta da grande produção de trigo na época. O Moinho São Luís localiza-se no cruzamento da Avenida Mauá, atual Avenida Presidente Vargas, com a linha férrea, atual Avenida 7 de Setembro. A proximidade com a estação férrea era de suma importância para facilitar o transporte de produtos através do trem. Outro moinho importante para o município de Passo Fundo é o Moinho Sul Rio-Grandense, localizado na Rua 7 de Setembro, esquina com a Avenida Presidente Vargas.
Outro importante exemplar para entendermos a industrialização em Passo Fundo é a Companhia Cervejaria Brahma. A sua história é uma das provas da crescente industrialização do município na metade do século XX. O início da indústria cervejeira em Passo Fundo se deu ainda no começo do século XX. Em 1910, os imigrantes italianos João Corá e Alexandre Bramati fundaram a cervejaria Bramati e Corá, vendendo a pouco tempo depois ao imigrante suíço Georges Barbier e seu sócio Otto Bade, que reinauguraram, já em 1916, com o nome de Cervejaria Serrana. Na década de 1940, Otto Bade vendeu a sua parte da sociedade para a Cervejaria Continental, de Porto Alegre, tornando-se uma filial da mesma. Já em 1946, a Brahma comprou a Cervejaria Continental e Walter Barbier, filho de Jorge já falecido, optou por também vender a sua parte da Cervejaria Serrana. A Cervejaria Serrana passou oficialmente a denominar-se Companhia Cervejaria Brahma, filial Passo Fundo, no dia 1º de julho de 1947, mantendo escritório e fábrica localizados na Rua General Neto. Em 1954, a Brahma já possuía 6 fábricas, 2 no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e a filial de Passo Fundo. A Companhia Cervejaria Brahma passou a acompanhar a trajetória da cidade de Passo Fundo a partir de então. Segundo Jennifer de Brum Palmeiras, a partir da década de 1970, a Companhia Cervejaria Brahma deu início à informatização e modernizou a fábrica com a instalação de tanques de fermentação e maturação de cerveja, assim dando condições de produzir o famoso chopp da Brahma e a cerveja Brahma Chopp. Em 1980, além de instalar uma estação de despejos industriais, a fábrica instalou em suas dependências um moderno restaurante. Por muito tempo, o apito da chaminé da Brahma marcou os horários de entrada e de saída do trabalho, assim como a chegada de um novo ano nas noites de Ano Novo. A fábrica acabou encerrando suas atividades em Passo Fundo no ano de 1997. Os motivos para o fechamento da fábrica foram os altos custos de produção, o baixo volume de vendas e a impossibilidade de ampliação do complexo, que se encontrava no coração da cidade. Meses após o fechamento da companhia, no dia 8 de setembro de 1997, a Prefeitura Municipal lavrou um auto de infração contra a empresa, que já havia iniciado um processo de demolição do prédio. Foram embargados os trabalhos de demolição e solicitada a paralisação imediata. Um projeto de lei para transformar o prédio da cervejaria em domínio público já tramitava na Câmara de Vereadores. Houve uma ementa para tombá-lo como patrimônio histórico-cultural. A ideia inicial era transformar o espaço em um centro cultural e de eventos, como a usina do gasômetro em Porto Alegre, aproveitando a sua localização no centro da cidade. O projeto previu o tombamento de todo o complexo da Cervejaria Brahma, apesar de alguns vereadores serem favoráveis apenas ao tombamento da chaminé, que era o remanescente mais antigo do complexo, fruto da modernização da Cervejaria Serrana, concretizada por Jorge Barbier. O complexo da Cervejaria Brahma foi de fato integrado ao Patrimônio Histórico-Cultural de Passo Fundo pela Lei nº 3.475, de 16 de dezembro de 1997. Porém, após um recurso judicial, o tombamento foi anulado em 1999. Os prédios da cervejaria encontram-se hoje bem preservados, muito por conta da sua associação ao patrimônio, ligado à industrialização e ao progresso. Já o Beco da Brahma, onde existiam as casas dos operários e até mesmo os paralelepípedos originais, não se encontram bem preservados.
o cinegrafista pegou uma vista de 360 graus de Passo Fundo. Ali o Banco do Comércio, a Rua Bento Gonçalves, lá adiante a Aviação Férrea, mais lá adiante vai aparecer a Vila Rodrigues, tá lá, o Moinho Popular, lá a Igreja de Santa Terezinha aparecendo no alto. Era um casario baixo, não tinha os prédios de hoje, evidentemente. Está aqui Orlando Gerert, ele administrou, ele cuidou, ele fiscalizou a construção. Podem ver que o cinegrafista está girando para a esquerda. Lá o Protásio Alves. Ele está na parte superior da construção, está filmando da parte superior do Cine Hotel do Pampa. Posteriormente se chamou Pampa. Ali vimos passar a Conceição, agora a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aparecendo a torre ali. Ali o supermercado, não, ali é a Casa Killing, na Praça Marechal Floriano. Lá a Drogabir, a torre de transformador da CE. Aqui está Orlando Gerert de novo, cuidando. Lá a construção estava em fase final, a construção da catedral estava em fase final. Lá o Cine Real e as árvores da Praça Marechal Floriano, a Cervejaria Brahma. Lá o Altar da Pátria, a parte de trás do clube comercial. Mas pode-se ver que era lá como se destacavam as torres da catedral. Hoje estão encobertas pelos edifícios, né? Muito mais altos que as torres da catedral. Era essa a nossa cidade tranquila, pacífica. Através do projeto Sobre Nossos Olhos, buscamos democratizar o conhecimento, visando preservar o patrimônio industrial de Passo Fundo. Essa é uma forma de manter a história viva e dinâmica, buscando agregar valores e dar sentido a esses espaços.